Hoje nós encerramos um tempo que Deus preparou nas nossas vidas para conversar conosco coisas tão profundas, assuntos tão profundos. Eu confesso para vocês que eu trouxe o estudo, mas eu recebi de Deus. Quem prega também precisa. Eu recebi muito de Deus em estabilidade emocional, aprendendo a ser fiel à minha consciência, aprendendo a superar tempos de crise. Hoje nós vamos responder essa pergunta para nós mesmos. Quando está doendo, quando acontece alguma coisa, quando se levanta algum problema que nos causa dor, isso constrói ou isso nos destrói? O que a gente faz quando as nossas dores chegam? Não é tá repreendido, pastora. Chegam. A igreja tem que ser ensinada que também passamos por dores. A Bíblia em nenhum lugar ensina que cristão está isento da dor. Muito pelo contrário. Jesus falou: por amor de mim vocês serão perseguidos, no mundo vocês terão aflições. Então, querido, se engana quem quer. Tem gente que vem para a igreja, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ela imagina o seguinte: vou viver agora comendo mamão com mel. Vou me deitar numa rede, vai vir dois anjos. Um vai ficar na esquerda, o outro na minha direita. Eu vou me deitar no meio, na rede. Eles vão ficar colocando mamão com mel na minha boca e me abanando. Sabe de nada, inocente. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem uma promessa linda. Jesus, Ele nos diz o seguinte: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Em outra parte da Bíblia diz: e vocês nunca estarão sós, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até a consumação de tudo, eu estarei com vocês. Então é lindo, queridos. A gente sabe que passa por dores, mas a gente sabe que o Senhor está conosco. E nesse meio nós temos que decidir o que a gente vai fazer quando doer. Abra sua Bíblia em Lucas 15, a partir do versículo 11. Como que é a pergunta? O que foi que Jesus perguntou para a gente ainda agora? Você viu que o pastor perguntou quem se lembrava das aulas? E poucos lembravam. Você viu como sai fácil da memória? Por isso que o Senhor nos traz aos cultos, por isso que o Senhor nos quer aqui, para estarmos aprendendo, ouvindo mais e mais a palavra do Senhor. A gente esquece das coisas muito fácil. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nos diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Oh, glória! Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem gosta de dor, levante a mão. Levantou, foi, filha? Ela disse que não levantou, não. Ela tá ajeitando o cabelo dela. Ela não levantou nada de mão. Ninguém gosta de dor. Nenhuma dor, seja física ou seja emocional, é agradável. Ninguém gosta de dor. É ruim. É ruim passar dor. Ninguém gosta de dor. Nós poderíamos até, queridos, e quantos de nós já não pensou sobre isso? Eu confesso a vocês que eu já pensei. Eu já pensei o seguinte, pastor, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui já pensaram. Uns têm coragem de falar, outros não têm coragem de confessar as suas próprias falhas, as suas próprias fraquezas. Mas eu tenho certeza que muitos de nós já pensamos, já paramos para pensar sobre isso. Seria melhor se fosse sem dor. Eu já pensei. Eu confesso a você que eu já pensei. Eu estava pensando, pastor, Deus é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ninguém questiona, ninguém entra numa questão com Deus para ganhar, Ele sempre ganha. Ele é vencedor invicto, ninguém pode discutir as ordens dEle, Ele manda. A Bíblia diz, lá em Gênesis, pastor, que um dia Ele falou assim, era tudo sem forma e vazio, um escuro, meu filho. Ele disse: haja luz. E houve luz. Ele faz o que Ele quer. A Bíblia diz que tudo que está pronto foi feito pelo poder da palavra dEle. Ele só liberou uma palavra, pastor, e tudo se fez. Outro dia eu estava pensando, estava conversando. E eu estava pensando, eu falei: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. As coisas poderiam ser sem dor. Eu já me peguei pensando sobre isso. Mas é o seguinte, queridos. A dor é necessária para a formação das pessoas sábias. Você pode estar olhando para mim e estar dizendo: pastora, pelo amor de Deus, senhor, não dá para pegar sabedoria sem dor. A dor é necessária para crescimento, para amadurecimento, para formar pessoas sábias. As nossas bebês estão participando do culto, vocês perceberam, né? Elas estão ali, aquilo ali é dando glória, ali já é dando glória, já é querendo dizer: ô glória! Elas não sabem completar o glória todo, eu fico assim, mas daqui a pouco chega a glória. Aleluia. A dor é necessária. Você lembra da pergunta que eu fiz no começo da ministração? A dor te constrói
ou te destrói. Aqui nessa narrativa onde nós lemos aqui na palavra de Deus, diz aqui que certo homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. O mais moço chegou para o pai e falou assim: pois me dê a parte que me cabe na herança. Ele não tinha direito a herança nenhuma. O pai dele estava vivo. Só tem direito à herança. Filhos só têm direito à herança quando os pais falecem. O pai dele estava vivo. Me dê a parte que me cabe. O pai, não se sabe por quê, decidiu dar. Você quer a sua parte? Tá bom. Repartiu tudo direitinho e deu a parte dele. A Bíblia diz que ele foi embora para viver do jeito que ele queria, do jeito que ele entendia que estava certo, do jeito que ele queria viver a vida dele. Ele partiu, foi embora, foi viver a vida dele. Aí quando o dinheiro acabou, ele foi viver do jeito que ele queria. A Bíblia diz que ele foi viver uma vida dissoluta, ou seja, uma vida de pecados, de transgressão, todo errado. E quando o dinheiro acabou, a Bíblia diz que ele foi se empregar nos fazendeiros ali da região, né, esses criadores de animais, e ele foi parar num fazendeiro, na fazenda de um homem que criava porcos. E a Bíblia diz que quando ele sentia fome, ele sentia desejo de comer a comida que os porcos comiam, e diz a palavra de Deus que ninguém dava para ele nem comida para porcos. As pessoas não ofereciam para ele comer, ninguém dava nada para ele. Mas uma coisa linda aconteceu quando começou a dor, pastor. Quando começou a dor, aconteceu algo lindo dentro daquele rapaz. Enquanto ele estava na casa do pai dele, tinha tudo do bom e do melhor, uma vida tranquila. O pai certamente tinha posses, porque o pai tinha funcionários, a Bíblia fala deste homem e fala que ele tinha funcionários, que ele tinha empregados. Então era um homem que estava com a sua vida, estava bem, ele tinha tudo na casa do pai dele. Aí ele pede a parte dele, que ele não tinha direito a parte alguma, mas esse pai por algum motivo resolve dar. Ele sai da casa do pai dele. Quando sai da casa do pai dele, que o dinheiro acaba, vai parar como empregado em uma fazenda de um homem criador de porcos. E a Bíblia diz que ele sentia vontade de comer o que os porcos comiam, e ninguém dava nada. Aí acontece algo lindo, na hora da dor. Não foi quando estava na casa do pai, foi quando ele saiu do conforto da casa do pai. Quando ele saiu de perto do pai, a Bíblia diz que quando começou a doer, acontece algo extraordinário com ele. Eu fiquei passada, pastor, quando eu comecei a estudar isso para trazer para a igreja. E o Espírito Santo tratando, ministrando dentro do meu coração e me contando estas coisas. Quando estava doendo de quê, pastora? Aí as dores físicas. Lembra que eu comecei a ministração dizendo que dor física e nem dor emocional é bom? Ninguém gosta de sentir dor. Mas quando começou a doer, vai vendo, quando ele começou a doer o estômago dele com fome. Pastor, eu fico imaginando ele com fome. Porque assim, eu sou um bucho quebrado, né, filho? Eu sou um bucho quebrado. Aliás, hoje na casa da Cris, pastor, pelo amor de Deus, ela assumiu, de fato, ela e a família dela, e Tininha junto, artista junto. Eles assumiram, a família deles assumiram que de fato a pastora Jane é bucho quebrado e que gasta receber pastora Jane em casa, gasta. Não, essa Cris, ela subia e descia uma escadinha, e toda vez que ela dava uma caminhada, que ela subia e descia, ela fica com 2 pratos
numa mesa de uns 8 lugares, pastor. Tacou-lhe tudo na mesa, mas antes ela me deu um chá que emagrece. Sabe de nada, inocente, que aquele chá dela. Eu fico imaginando, pastor, ele com fome. Eu fico imaginando esse jovem com fome, a dor da fome. Quem já passou fome aqui, levante a mão. Eu já passei. Minha família passou muita dificuldade. Obrigada, querida. Tem gente que não tem vergonha de falar. Eu já passei. É ruim, pastor. Dói. Dói o estômago. A fome, ela tanto dói no físico, o estômago fica roncando, né? Ok. Em outras palavras, me dê alguma coisa para eu comer. É horrível, com aquele buraco no nosso estômago. A fome também, pastor, dói no emocional, porque a fome é humilhante. Eu lembro quando a minha família passou por dificuldades e que a gente chegou a passar necessidade. Eu lembro que eu me sentia pior do que aquelas outras crianças que tinham nas suas casas o que comer. E na minha casa não tinha. A fome humilha, dói. O emocional mexe no emocional. Você sente dor emocional, a dor da humilhação. É horrível. Aí quando começam as dores na vida desse rapaz, algo extraordinário acontece. Quando ele começou com a dor emocional da fome, da humilhação que a fome traz, quando ele começou com a dor emocional de estar ali, o pai dele, ele era filho de patrão, filho de dono de terras, filho de um homem que tinha funcionário, e agora ele se vê como limpador, cuidador de porcos. Vai vendo, quando a dor emocional começa, quando a dor física começa, algo extraordinário acontece dentro dele, e que a gente tem que levar para as nossas vidas como lição de vida. A Bíblia diz, pastor, que quando todas as dores começam, a dor de não ter mais dinheiro, a dor da ausência do pai, a dor de ter sido meio que usado pelos amigos, porque enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Quando o dinheiro acabou, sumiu os amigos. Quando ele estava na fazenda, querendo comer a comida dos porcos, onde estavam os amigos que gastaram com ele a parte dele da herança? Não tinha amigo, acabou tudo. Não tinha nada. Quando a dor emocional e física começou a chegar na vida desse rapaz, é extraordinário o que acontece. A Bíblia diz, pastor, que ele pensa o seguinte: eu vou me levantar e vou voltar para a casa de meu pai. Quando começa a doer nele, quando a dor chega, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou chegar lá na casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como um dos teus empregados. A Bíblia diz que quando a dor chega nesse rapaz, ele começa a raciocinar, e ele começa a pensar o seguinte: na casa de meu pai, os funcionários, os empregados, os servos, na casa de meu pai, estão vivendo melhor do que eu estou vivendo agora. Ou seja, ele começa a fazer um exame, pastor. Ele começa a examinar a situação. Vai vendo, na dor, não era na casa do pai, é quando estava doendo, na dor, ele começou a pensar: na casa do meu pai, serviçais, empregados vivem melhor que eu. Ou seja, nesse pensamento de meu pai, na casa de meu pai, os serviçais
comem melhor do que eu, vivem melhor do que eu. Estava englobado tudo. Na casa do meu pai eu tinha conforto. Na casa do meu pai eu tinha comida abundante. Na casa do meu pai eu comia a hora que eu queria. Na casa do meu pai tinha tudo, não me faltava nada. Vai vendo. E estava doendo. A dor estava fazendo o quê? Construindo. Porque ele não estava na dor? A dor, no caso dele, estava construindo. Quando dói em você, acontece o quê? Porque dói, viu? Todo mundo passa por dores. Teve um culto aqui que eu contei para vocês, que uma pessoa me chamou de lixo. Teve um culto aqui que eu contei isso. Nessas ministrações eu contei isso para vocês. Que teve uma pessoa que falou assim: para mim você é um lixo. E ela não falou nas minhas costas, não. Ela falou na minha frente. Aquilo me machucou tanto. Aquela palavra entrou como uma facada no meu coração. Eu me senti tão humilhada, tão diminuída. Você é um lixo. Me deu vontade de eu dar um burro na cara com esse anel. Dar-lhe um golpe de giraia, porque eu sou dessas. Aquela Mical, aquela velha mulher que Deus matou em mim, pastor. Ela estava parecendo uma múmia, doida para se levantar. Eu fiquei olhando, pastora Vanessinha, para aquela mulher, aquela pessoa que me chamou de lixo. Me deu uma vontade tão grande de eu pegar nos cabelos dela, dar-lhe um monte de soco, igual eu fazia quando eu não tinha Jesus. Doeu o que ela me falou. Doeu demais. Mas sabe o que foi que o Espírito Santo fez comigo, pastor Denis? Na hora que eu fiquei pensando assim, vou dar um soco, que assim, olhando para a roupa dela, falei, posso catar aqui. Sabe quando estava tudo sendo maquinado na minha mente? Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Eu falei, oxi. Xiu. Fala xiu para ela. Ainda é rebelde. Fala xiu para ela. Oxi. Me chamando de lixo. Para mim, o Espírito Santo fez. Não fale nada. Ah, queridos, que difícil de obedecer. Eu saí assim, pastor Denis. Toda hora eu fazia para o Espírito Santo. Aí tomei uma decisão. Na dor. Aquela dor emocional matando. Tomei uma decisão. Falei, vou para o quarto. Tranquei a porta do quarto, pastor Denis. Ficou eu e Jesus. Aí tem um tapete assim perto da cama. Eu me joguei naquele tapete. Mas eu gritava na presença de Deus. Eu dizia, Jesus. Eu lembro da oração como se fosse hoje. Ela me chamou de lixo. E o Senhor mandou eu ficar calada. E chorei mais de 2 horas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim. Ela te chamou de lixo. Você é lixo. Você é.
Aí foi aí que nasceu aquele estudo. Quem é você? Foi na dor que Jesus me deu um estudo chamado As 5 Pedras de Davi. Eu preguei em todo o ministério Vida Nova. Vidas se converteram, pessoas foram libertas da depressão, pessoas foram curadas, pessoas foram salvas. Um monte de... Foi uma glória. Foi uma glória. Foi aí que Deus me tirou de detrás das malhadas, porque até então ninguém conhecia a pastora Jane. Pastora Jane estourou no ministério Vida Nova com o estudo As 5 Pedras de Davi. E a primeira pergunta do estudo era: quem é você? Mas ninguém na igreja sabe que aquele estudo nasceu com uma dor emocional que eu passei. Ou seja, a dor construiu. Quando dói em você, você se deixa levar pela dor, ou você usa a dor como ponte para você atravessar o outro lado, e do outro lado você cantar: só o Senhor é Deus. O que acontece com você quando dói? Queridos, tem gente que morre de medo de passar por dor. Mas é preciso ter consciência, queridos, que o medo da dor, da crise, só aumenta o terror, querido. Não resolve nada. O que você vai fazer quando doer? Jesus trouxe você aqui nesta noite para dizer: tem dores. Me seguir tem dores. Jesus mandou eu dizer aqui nesta noite. A palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso significa que existe renúncia, sacrifício, dores, perseguição. Você vai fazer o que quando a sua dor chegar? Olha como Jesus nos leva a pensar. Tem dores, queridos. No meio do caminho tem perseguições. Tem tentativa do inferno para destruir tua casa e a tua família. Não se engane não, queridos. Pelo amor de Deus, não fique no evangelho enganado não. Satanás trabalha 24 horas direto. Ele nunca deixa de ser diabo. Ele está trabalhando o tempo inteiro para destruir você. Porque ele odeia você, ele odeia a sua casa, ele odeia a sua família, ele não tem família, ele quer destruir a de todo mundo. E ele trabalha direto e incansavelmente para nos destruir. Morre de inveja da gente. Ele vacilou com Deus uma vez, e Deus colocou ele para fora do palácio real, e lá nunca mais, para toda a eternidade, nunca mais ele pisa onde ele um dia pisou, no palácio real. E ele morre de inveja de mim e de você. Sabe por quê? Porque Jesus foi lá na cruz, morreu por ele não, morreu por mim e por você. Toda vez que você peca, isso não é passaporte para pecar não, tá? Eu não estou dando autorização para ninguém pecar não. Não peques. Mas se pecar, é só chegar diante de Deus, pedir perdão, se arrepender, confessar o pecado, abandonar a prática. E sabe o que Jesus olha para você e fala? As tuas vestes estão brancas como a neve. Pois vá capeta dizer qualquer coisa para Jesus. Jesus vai dizer: cala a boca, dragão, serpente, cala a boca, esquisito, cale sua boca. O seu lugar é aqui, ó,
debaixo dos meus pés. É o que Jesus fala de Satanás. Para nós é: filhinhos amados, arrependei-vos. Quem confessa os seus pecados, quem esconde e oculta os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia, tem colo. Você pode recomeçar, eu posso fazer com que você recomece, você pode acertar agora, se você quiser, você não erra mais. Para nós é só recomeço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como a lua regula as marés, a dor, se bem trabalhada, regula a nossa emoção. Tem gente que quer descartar completamente a dor, né? Mas foi na dor da inveja que Asaf cresceu. Foi sentindo dor da inveja, da prosperidade dos ímpios. Aliás, esse estudo eu vou dar lá na 15. Não, na 15 não, agora é 9, né, pastor? Agora é 9, é na igreja do pastor Bassi, 9 de abril. Eu vou dar esse estudo lá. Deus me deu esse estudo, agora em período de dor, pandemia, um primo entubado. Agora eu estou com um priminho, um filho do meu primo e a esposa que estão com Covid. Está doendo ver minha prima não poder falar, a esposa do meu primo não poder falar nem direito. No grupo da família pernambucana, cansada, puxando a respiração. Está doendo em Pastora Jane, mas em meio à dor, Jesus me deu outro estudo. Aprendendo a crescer com o Salmo 73. Eita glória! Aleluia! Eu penso, irmã, sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu fico viajando assim, sozinha, eu fico pensando assim, eu penso que Satanás, ele fica em tempo de ter um surto psicótico. Ele fica em tempo de surtar, Vanessinha. Porque faz tudo, trabalha, se levanta para derrubar, e no lugar de derrubar, Deus dá estudo. No lugar de derrubar, faz com que a pastora Jane suba para os púlpitos e vá pregar. O que acontece com você quando dói? Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Você vai decidir o quê? Você pode escolher ficar pelos cantos, arrebentado, achar que a vida acabou para você, que não tem mais continuidade, que você não vai suportar essa dor, que você vai morrer, que você vai se acabar, que você vai entrar em depressão, que tudo está perdido para você agora. Ou você decide ficar com isso, ou você decide como o filho pródigo decidiu: eu vou me levantar e eu vou para a casa de meu pai. Lá na casa de meu pai tem tudo. E quer saber de uma coisa? Eu vou chegar lá e eu vou dizer para ele: pai, é o seguinte, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu fico imaginando Vanessinha, ele naquelas estradas, porque não tinha dinheiro para voltar para casa, acabou o dinheiro. Eu fico imaginando, Vanessinha, ele andando naquelas terras, e imaginando como era que ele ia chegar, e como era que ele ia falar com o pai dele. Como era que ele ia chegar e ele ia dizer: olha pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu fico imaginando ele cantando: mas levantar-me-ei do meu pecado, meu Deus, me dê forças para sair, irei e falarei abertamente, e direi sinceramente: ó Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu.
Me recebe ao menos como um empregado teu. Me recebe, ó Pai. Eu fico imaginando, pastor, ele caminhando naquelas estradas de terra e pensando como era que ele ia fazer quando ele se encontrasse com o pai dele. A Bíblia diz que o pai dele de longe, queridos. Esse homem certamente estava do lado de fora da casa dele. Esse pai estava certamente do lado de fora, numa espécie de varandinha, de sacada da casa. E esse homem sai para fora e a Bíblia diz que ele estava ali, diz que de longe ele avistou que o filho dele vinha. E diz a Bíblia que esse pai saiu correndo para encontrar com esse filho. Não esperou nem o menino chegar e falar nada. O pai sai correndo atrás dele ao encontro dele. Abraça esse menino fedendo a porco. E diz que o pai abraça, beija. Eu fico imaginando o abraço, pastor. O abraço daquele pai que há muito tempo não vinha aquele filho, que estava morrendo de saudade daquele filho. Eu fico imaginando aquele pai beijando o pescoço do filho e dizendo a ele: meu filho, meu filho, meu filho. E quando o pai para com toda aquela demonstração de carinho, aquele filho olha nos olhos dele e fala para ele tudo que ele vinha meditando, tudo que ele vinha pensando. E fala para aquele pai, transmite aquele pai em palavras tudo o que a dor construiu dentro dele no período de sofrimento. Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Ou em outras palavras, foi tão difícil ficar longe da tua casa, foi tão difícil ficar longe do Senhor. Pai, eu sentia vontade de comer comida de porco e ninguém me dava, pai, o que comer, pai. E na tua casa, na tua mesa nunca faltou nada. Não falta nada, pai, em casa. Em outras palavras, pai, eu refleti. E quer saber de uma coisa, pai? A dor me construiu, me fez entender que é nos teus braços o meu lugar. Ou seja, a dor construiu, mudou o caráter daquele menino, mudou o caráter daquele jovem. Quando doer em você, o que você vai fazer? Olha, você sabe que eu aprendi uma lição e eu queria ensinar isso para vocês. Não sofra por sofrer, não, pelo amor de Deus. Já que tem que passar pela dor, então que isso nos sirva, pastor, de lição. Sofrer por sofrer é estupidez, e você não é estúpida, você não é estúpido, você é a imagem e semelhança de Deus. Já que tem que passar pelo sofrimento, já que eu já estou dentro dessa situação mesmo, porque tem sofrimento que Deus permite, né, pastor? Tem sofrimento que as pessoas nos causam, e tem sofrimento que a gente mesmo procura para a gente, né, filho? Tem coisa que a gente mesmo procura para a gente, né? Acontece coisas nas nossas vidas que a gente mesmo que procurou aquela situação. Então, olhe, queridos, de um jeito ou de outro, já que está no sofrimento, já que tem que passar por isso, então Jesus trouxe você aqui nessa noite para ensinar para você, já que você já está dentro da situação, então agora usa essa situação como se fosse um degrau, ó, para tu subir, ó, e não descer. Não tem escada, ó. Usa a situação para você subir. Subir em quê, pastora Jane? Subir em caráter, subir em melhora do comportamento, melhora das atitudes. Ano novo, ano do recomeço. Usa esse ano para tu recomeçar. Já que tem que passar pela dor, use a dor para se autoconstruir. Fala, olha, está doendo, mas eu aprendi isso.
me fez tanta falta. Quando a igreja fechou, pastor, eu senti falta do abraço. Assim, o meu corpo, assim, parece que sentia falta do abraço das irmãs, do cumprimento dos irmãos. Eu senti tanta falta, foi tão difícil para mim ficar esses meses em confinamento com a igreja fechada. Ficou muito difícil para mim não ver isso, o povo sentado ouvindo a palavra de Deus. Foi muito difícil. Ficar sem ouvir o povo, glória a Deus, aleluia. Foi difícil para mim ficar sem isso. Mas sabe o que foi que a dor do confinamento me ensinou? Cada um de vocês são muito mais importantes para mim do que eu imaginava. A dor do confinamento me fez ir para dentro daquele versículo de uma maneira como eu nunca fui. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A dor do confinamento me ensinou, sabe o que, pastor? Não está brigando, pastor, por causa de besteira, de pico. Passou, misericórdia. Passou por mim na igreja, não me deu a paz do Senhor. Eu não falo mais com ela. Pois tu está perdida. Se tu passar por mim e não dar a paz do Senhor, eu vou te agarrar e vou te dar a paz. Porque eu aprendi que você é importante para mim. Você me fez falta nos tempos de confinamento. A dor me ensinou que pessoas são muito mais importantes do que coisas. Eu não vou ficar perdendo tempo com besteira. Eu vou usar a dor para me autoconstruir. Aleluia. Glória a Deus. Se autoconstrua com tudo isso. Ninguém é digno. Já está terminando, tá, filho? Coisa linda. Ninguém é digno de vitória se não lutar. Ou luta, ou não é digno da vitória. Não tem um louvor que fala assim, pastor, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então. Mas Deus já deu. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Eu esqueço a letra do louvor. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar em pé. Fica tranquilo. Aleluia! Para aquelas noites que você passou aflito, os teus gemidos por um hino de vitória. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais entendendo, oh glória, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando. Tem um sorriso esperando por você. Use essa dor para se levantar. Use essa dor para se autoconstruir.
usa a dor para se autoconstruir, não se autodestrói.